Olá, que Deus abençoe você e a sua família poderosamente no nome de Jesus. Hoje eu quero compartilhar com vocês mais uma lição de sabedoria do livro de Provérbios. Hoje vamos ler o capítulo 21, versículo 13. Está escrito assim, ó: O que tapa o ouvido ao clamor do pobre também clamará, e não será ouvido. Ser sábio é não olhar apenas para o nosso umbigo. Ser sábio é não ser insensível, indiferente com a dor do próximo. Aqui está escrito que a pessoa, ela tapa o ouvido para não ouvir o clamor do pobre. Quem é o pobre? É o necessitado. O pobre não é só aquele que está na calçada dormindo. O pobre não é o sem-teto, o que está passando fome. O pobre, muitas vezes, pode ser um vizinho, um colega de trabalho. É alguém que tem alguma necessidade. Nós podemos suprir de alguma forma, de alguma maneira. Quando a palavra do Senhor fala aqui sobre o pobre, ela não está se referindo apenas a necessidades materiais, a pessoas que estão desesperadas, clamando por socorro, pessoas que estão com o casamento destruído, ou pessoas que estão quase perdendo o casamento, perdendo a família, pessoas que estão doentes, pessoas que estão precisando de salvação, precisando de algo. E nós, muitas vezes, temos condições de ajudar, mas decidimos tapar os ouvidos para o clamor do necessitado. Isso é muito sério. Eu costumo dizer que no Evangelho não há lugar para egoísmo. O Evangelho é amor, e o amor, ele cuida, o amor, ele se importa, o amor, ele olha à sua volta. O amor precisa ser demonstrado, precisa ser compartilhado, porque só assim ele se multiplicará. Então vamos analisar esse versículo aqui, ó. O que tapa o ouvido ao clamor do pobre. Há pessoas, elas podem ajudar, mas elas decidiram ignorar. Elas decidiram fingir que não estão vendo. Elas decidiram não estender a mão para fazer algo em favor do seu próximo. Só que o texto sagrado, a verdadeira sabedoria, ela diz o seguinte, que essas pessoas, elas clamarão, elas irão clamar, mas elas não serão ouvidas. Ou seja, alguém clamou por socorro, ela poderia ajudar e ela não ajudou. Só que haverá um outro momento, um momento em que ela precisará de ajuda. E aí Deus está falando, você não será atendido. Esse clamará aqui significa chamar, significa gritar por socorro, significa invocar o nome de Deus. Significa que a pessoa, ela está desesperada e ela vai dizer, meu Deus, me socorre, meu Deus, me ajuda. E ela não será ouvida, ela não será atendida. Por quê? Porque quem planta, colhe. Quem planta indiferença, vai colher indiferença. E vamos analisar outros versículos para entendermos exatamente o que esse versículo ele quer dizer. Por que essa pessoa não será ouvida? Porque ela ignorou o pedido de socorro de alguém. Só que não para por aí. Não é só porque ela ignorou o pedido de socorro de outra pessoa. É porque ela pecou. E olha só que interessante. A Bíblia está dizendo que aquele que tapa os ouvidos para não ouvir o clamor do pobre, do necessitado, clamará e não será ouvido. Por quê? Porque essa pessoa está em pecado, porque ela cometeu um pecado. E olha o que a Bíblia fala, lá em Tiago, capítulo 4, versículo 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem, que tem condições de fazer o bem, que tem oportunidade de fazer o bem, e não faz, comete pecado. Então por que a pessoa vai clamar e ela não será ouvida? Porque ela pecou. E o pecado não é só adulterar, não é só matar, não é só roubar, não é só mentir. Pecado é ser indiferente com a dor do seu próximo. Pecado é ser insensível. Pecado é não ter empatia, compaixão com o seu próximo. Isso é pecado. É saber fazer o bem e simplesmente não querer fazer. Não estou dizendo, não estou falando com pessoas que gostariam de ajudar, mas não podem ajudar. A Bíblia está falando com pessoas que tinham totais condições de ajudar, mas elas simplesmente viraram as costas. Elas simplesmente decidiram passar de largo, como aquele sacerdote e aquele levita, que viram um homem ali à beira do caminho, semi-morto, como diz a Bíblia. Ele foi atacado por salteadores e eles simplesmente ignoraram aquele homem e foram embora. É esse tipo de pecado que muitas vezes não damos importância.
quando alguém bate na nossa porta, quando alguém passa por nós numa calçada, quando alguém nos pede ajuda, quando alguém pede algum auxílio, quando alguém de alguma forma se aproxima de nós e nós temos condições de ajudar, mas simplesmente decidimos ignorar. É esse pecado. E olha o que diz Isaías 59, versículo 2, para esses que tapam os ouvidos para o clamor do necessitado, Tiago disse que essa pessoa está pecando. E olha o que o pecado faz com você e comigo. Esse tipo de pecado também. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Ah, então olha só que interessante. Não ajudar o próximo é um pecado, tão qual assassinar, roubar, furtar, mentir. São pecados. Mas só que nós atentamos muito para os pecados considerados aqueles mais absurdos. E há pessoas que precisam de um alimento, mas não só um alimento físico, precisam de uma palavra. Por isso que eu estou aqui para compartilhar a palavra de Deus. Pessoas precisam de ajuda, de uma palavra, de uma oração, de um abraço, de um sorriso, de uma mensagem. É por isso que nós precisamos compartilhar aquilo que Deus nos deu. De graça você recebeu, de graça você dá. Nós precisamos despertar. Aquele que sabe fazer o bem, aquele que sabe fazer o bem e não faz, está pecando. E essa pessoa, ela vai clamar. E como diz Isaías 59, versículo 2, o rosto do Senhor está encoberto. Deus não irá ouvir essas pessoas. E por que não vai ouvir? Porque quando elas poderiam ajudar outras, elas não ajudaram. Elas decidiram ignorar. E isso é um pecado aos olhos de Deus. E esse pecado será pago por um preço muito alto. Quando a pessoa mais precisar, ela também não será atendida. Talvez você esteja passando por uma situação que você está clamando, você está pedindo ajuda e não vem o socorro do céu. Só que a palavra de Deus diz que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Por que o teu socorro não está chegando? Será que não é por isso? Será que não é algum pecado? E será que esse pecado não é o pecado da indiferença com o seu próximo? Com aquele seu próximo que está dentro da sua casa, com o seu próximo que mora ao lado, com o seu próximo no seu trabalho, com o seu próximo que Deus colocou no seu caminho para que você pudesse ajudar. Quantas vezes o Senhor nos dá oportunidades de fazermos o bem pelo nosso próximo e não fazemos, e ignoramos essas oportunidades e esquecemos que quando nós abençoamos, somos abençoados. Jesus falou, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. É melhor estar na fila daqueles que têm condições de abençoar do que estar na fila daqueles que precisam de ajuda. Se Deus lhe colocou na posição daqueles que podem ajudar, ajude. Faça de coração. Deus lhe permitiu, Deus trouxe a pessoa, Deus confirmou que é para você ajudar, então faça. E muitas vezes não conseguimos ou não queremos nos colocar no lugar do outro e nem sequer tentar entender a dor do outro. E isso é muito sério. Muitas vezes o pobre e o necessitado está bem perto de nós, está ao nosso alcance, mas nós, infelizmente, ignoramos isso. Certa vez aconteceu uma situação em que um homem estava dentro de um ônibus. E estava muito frio naquele dia. E ele estava tremendo. E ele, então, com uma voz bem fraca, ele disse o seguinte, alguém tem algum cobertor? Alguém tem algum casaco? E ele estava ali tremendo de frio. Até que, na próxima parada, o motorista, ele parou aquele ônibus para que todos pudessem descer. E ele foi no fundo do ônibus para ver por que aquele senhor não havia descido. E, para sua surpresa, o homem estava ali imóvel. E sem os sinais vitais. O homem estava morto. Todos ficaram assustados e envergonhados, porque aquele homem, antes de morrer, ele pediu um casaco, ele pediu um cobertor, ele pediu ajuda, mas todos que estavam dentro do ônibus simplesmente ignoraram o pedido de socorro daquele homem. A insensibilidade não é a falta de visão, mas a recusa de enxergar. Muitas vezes, o problema não é a ausência de recursos, não é que você não pode ajudar, mas a presença de um coração indiferente, insensível, cheio de egoísmo. É por isso que muitas vezes não ajudamos. É por isso que muitas vezes não fazemos pelo próximo aquilo que está ao nosso alcance. Que Deus nos desperte, que sejamos pessoas sábias. O sábio, ele jamais será indiferente com a dor do seu próximo. O sábio, ele não ignora aqueles que estão à sua volta. O sábio, ele compartilha aquilo que ele tem, ainda que seja pouco, ele não vai deixar de compartilhar com o seu próximo. Guarde essa palavra no seu coração e pratique, seja uma pessoa sábia. O sábio, ele não é indiferente com o sofrimento,
com a necessidade do seu próximo. Que Deus te abençoe. Fique na paz.